Olá, meus amigos e amigas, que prazer tê-los aqui. É a primeira vez que você está em nosso canal. Olá, tudo bem? Eu sou Arlindo Chagas. Sejam muito bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e contador de histórias deste canal, História Não Escrita. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude se inscrevendo no canal, deixando seu gostei nesse vídeo e comentando de que cidade você está assistindo. Vamos começar? No hospital, ela cuida de um milionário, sem saber que é seu pai que abandonou sua mãe quando ela tinha só 3 anos. A revelação vai te chocar. O Hospital Santa Clara, com seus corredores brancos e o cheiro constante de antisséptico, era o mundo de Clara Menezes. Aos 28 anos, ela era mais do que uma enfermeira. Era um farol de esperança para pacientes que enfrentavam os dias mais sombrios de suas vidas. Seus olhos castanhos, gentis, carregavam uma mistura de força e melancolia, como se guardassem histórias que ela nunca contava. Clara tinha um dom: transformar o frio de um quarto de hospital em um espaço de calor humano. Mas, naquela noite de outono, enquanto a chuva tamborilava nas janelas, algo estava prestes a mudar sua vida para sempre. No leito 304, um homem de meia idade, elegante mesmo na fragilidade, lutava contra uma insuficiência cardíaca grave. Seu nome era Eduardo Albuquerque, um milionário conhecido por sua fortuna construída no mercado imobiliário e por sua vida reclusa. Ele havia chegado ao hospital há 2 semanas, com o coração enfraquecido e o espírito ainda mais. Eduardo era um enigma, educado mas distante, generoso, mas com um vazio no olhar que Clara não conseguia decifrar. Ela o tratava com o mesmo cuidado que dedicava a todos, mas havia algo nele que a intrigava, como uma memória distante que não conseguia alcançar. Clara cresceu em uma pequena casa no interior, criada pela mãe, Dona Lúcia, uma costureira de mãos calejadas e coração imenso. Lúcia nunca falava do pai de Clara, e a menina aprendeu cedo a não perguntar. Ele nos deixou quando você tinha 3 anos, minha filha. Não vale a pena lembrar. Era tudo o que a mãe dizia, com os olhos marejados. Clara carregava essa ausência como uma sombra, mas transformava a dor em propósito. Ajudar os outros, como sua mãe sempre fez por ela. No hospital, ela era incansável, ajustando travesseiros, ouvindo histórias, segurando mãos trêmulas. Para Eduardo, ela era mais do que uma enfermeira. Era a única pessoa que parecia enxergá-lo além de sua riqueza. Naquela noite, enquanto monitorava os sinais vitais de Eduardo, Clara notou que ele segurava um pequeno pingente de prata, desgastado pelo tempo. Era um coração com uma letra L gravada. Ele o girava entre os dedos, perdido em pensamentos. "Isso é importante para você, não é?" perguntou Clara, com um sorriso suave. Eduardo hesitou, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez com algo além de cortesia. "Era de alguém que amei muito", murmurou a voz rouca. "Alguém que não merecia o que fiz." Clara sentiu um aperto no peito, mas não insistiu. Algo naquela confissão a fez pensar em sua mãe, em sua própria história incompleta. Enquanto Clara saía do quarto, o pingente ainda ecoava em sua mente. Ela não sabia que aquele objeto minúsculo era a chave para um segredo que destruiria tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma. No corredor, a chuva parecia sussurrar, como se o destino estivesse prestes a revelar suas cartas. E em algum lugar do passado, uma decisão tomada por um homem jovem e assustado estava prestes a colidir com o presente. O que será que Eduardo esconde? E por que o pingente parece mexer tanto com Clara? Será que o passado pode voltar para curar ou para ferir ainda mais? Não perca a próxima parte dessa história, que vai mexer com seu coração. Deixe seu comentário, compartilhe com quem ama histórias emocionantes e nos vemos na continuação. Os dias no Hospital Santa Clara seguiam um ritmo próprio, entre
o zumbido dos monitores e o murmúrio das conversas abafadas. Clara, com seu jaleco impecável e um sorriso que parecia iluminar os corredores, continuava a cuidar de Eduardo com uma dedicação que ia além do dever. Mas algo havia mudado desde aquela noite em que ela viu o pingente. Cada vez que entrava no quarto 304, sentia um peso no peito, uma curiosidade que não explicava. Eduardo, por sua vez, começava a esperar pelas visitas dela, não só pelo cuidado, mas pela forma como ela o fazia sentir humano novamente. Uma manhã ensolarada trouxe um momento de leveza. Clara entrou no quarto carregando uma bandeja com um café da manhã reforçado. Pão quentinho, geleia de morango e um suco de laranja que ela mesma havia espremido na copa. Hoje é dia de caprichar, seu Eduardo. Nada de comida sem graça de hospital, anunciou com um tom brincalhão. Ele ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você é enfermeira ou chefe de cozinha disfarçada? Retrucou com um raro sorriso. Clara riu e o som encheu o quarto de uma energia nova. Pela primeira vez, Eduardo se pegou contando uma história de juventude sobre como, aos 20 anos, tentou impressionar uma garota fazendo um bolo que acabou virando um tijolo. Ela comeu mesmo assim, sabe? Disse que era crocante. Ele riu e Clara gargalhou imaginando a cena. Esses momentos de alegria eram raros, mas preciosos. Clara percebia que Eduardo, apesar da fachada de homem poderoso, carregava uma solidão profunda. Ele nunca recebia visitas, exceto por um advogado de terno impecável, que aparecia de vez em quando com papéis para assinar. Não tem família? Seu Eduardo? Perguntou Clara certa tarde, enquanto ajustava o soro. Ele ficou em silêncio por um longo instante, os olhos fixos no pingente que agora descansava na mesinha ao lado da cama. Tive um dia, mas fiz escolhas que não merecem perdão, respondeu, a voz quase um sussurro. Clara quis perguntar mais, mas algo na expressão dele a fez mudar de assunto. Ela contou então sobre sua mãe, Lúcia, e como as duas adoravam assistir a novela juntas, rindo e chorando com os dramas exagerados. Minha mãe sempre diz que a vida é uma novela, mas com menos trilha sonora, brincou Clara, arrancando outro sorriso tímido de Eduardo. Enquanto isso, no fundo de sua mente, Clara não conseguia esquecer o pingente com a letra L. Era coincidência demais que sua mãe se chamasse Lúcia, mas ela afastava a ideia. Quantos nomes começam com L? Não seja boba, pensava. Ainda assim, começou a reparar em pequenos detalhes. O jeito como Eduardo inclinava a cabeça quando pensava, idêntico ao dela. A forma como ele tamborilava os dedos, um hábito que sua mãe sempre dizia que Clara herdara de alguém. Esses pensamentos a deixavam inquieta, mas ela os guardava, como segredos que ainda não estava pronta para desvendar. Uma noite, enquanto Clara fazia anotações no prontuário, Eduardo a surpreendeu. Clara, você já pensou em como a vida dá voltas? Às vezes, a gente encontra as pessoas certas, no momento errado. A frase a pegou desprevenida e ela olhou para ele, tentando decifrar o que havia por trás daquelas palavras. Antes que pudesse responder, ele fechou os olhos, exausto, e ela saiu do quarto com o coração acelerado. No corredor, encostou-se à parede, respirando fundo. Porque sinto que ele está tentando me dizer algo, murmurou para si mesma. O que Clara não sabia era que naquela mesma noite, Eduardo, acordado pela insônia, pegou o pingente e o apertou contra o peito. Lágrimas escorreram por seu rosto enquanto ele sussurrava. Lúcia, será que ela me perdoaria? Será que minha filha me perdoaria? Ele sabia quem Clara era. Desde o primeiro dia, quando viu o nome dela no crachá e reconheceu aqueles olhos castanhos, tão iguais aos de Lúcia. Mas o peso da culpa o impedia de falar. Ele havia abandonado sua família há 25 anos, levado pelo medo e pela ambição.
Agora, enfrentando a fragilidade do próprio coração, ele se perguntava se ainda havia tempo para consertar o passado. Enquanto a chuva voltava a cair lá fora, Clara, sem saber, estava a poucos passos de uma verdade que mudaria sua vida. O destino, como um novelista cruel, preparava um encontro que nem ela, nem Eduardo poderiam prever. Meu Deus, que emoção! Será que Eduardo vai revelar a verdade? E como Clara vai reagir quando descobrir quem ele realmente é? Prepare o lencinho, porque essa história está só começando. Os dias no Hospital Santa Clara ganhavam uma nova cor com a conexão crescente entre Clara e Eduardo. O que começou como uma relação profissional agora florescia em algo mais profundo, como uma amizade improvável entre duas almas marcadas pelo tempo. Clara, com seu jeito leve e coração aberto, trazia risadas e esperança ao quarto 304, enquanto Eduardo, aos poucos, deixava as muralhas de sua solidão ruírem. Mas no fundo, ele carregava um segredo que o corroía. E Clara, sem perceber, se aproximava cada vez mais de uma verdade que poderia despedaçar seu mundo. Uma tarde, enquanto Clara organizava os medicamentos, uma colega enfermeira, a divertida Márcia, entrou no quarto com uma bandeja de cupcakes coloridos. Olha só, seu Eduardo, hoje é o aniversário da Clara. Trouxe um docinho para alegrar o dia, anunciou Márcia, com um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Clara ficou vermelha, tentando protestar. Márcia, para com isso, não precisava. Mas Eduardo, com um brilho nos olhos, entrou na brincadeira. Aniversário? É? Então temos que comemorar. Márcia, me diz, a Clara é do tipo que canta parabéns bem alto ou que foge da festa? Márcia riu alto. Foge, com certeza. Ano passado, ela se escondeu no almoxarifado. Clara cobriu o rosto rindo, enquanto Eduardo batia palmas claramente, se divertindo. Por um momento, o quarto de hospital se transformou em um cantinho de alegria, com risadas ecoando pelas paredes. Depois que Márcia saiu, Eduardo pegou um cupcake com cobertura azul e o ofereceu a Clara. Feliz aniversário, Clara. Você merece muito mais do que cupcakes, sabia? Pessoas como você mudam o mundo. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida e ela sentiu um nó na garganta. Obrigada, seu Eduardo, mas eu só faço o meu trabalho, respondeu tentando disfarçar a emoção. Ele balançou a cabeça como se quisesse dizer mais, mas apenas sorriu. Naquele instante, Clara sentiu algo novo, uma conexão que ia além das palavras, como se Eduardo a conhecesse de uma forma que ela não entendia. Mais tarde, sozinha no quarto, Clara decidiu ligar para sua mãe, Lúcia, para contar sobre o dia. Sentada no banco do corredor, com o celular no ouvido, ela descreveu os cupcakes, a brincadeira de Márcia e o jeito como Eduardo parecia mais leve. Mãe, ele é tão, sei lá, familiar. Às vezes, sinto ele me olhando como se quisesse me contar um segredo. Do outro lado da linha, Lúcia ficou em silêncio por um instante. Algo raro para ela. Clara, minha filha, não se apegue demais. Você tem um coração grande, mas nem todo mundo merece ele, disse, com a voz carregada de algo que Clara não soube identificar. Intrigada, ela perguntou, Mãe, por que você sempre fala assim quando menciono ele? Tem algo que você não tá me contando? Lúcia desconversou, dizendo que estava cansada e encerrou a ligação rapidamente. Clara ficou olhando para o celular com uma sensação de vazio que não explicava. Naquela noite, enquanto fazia a ronda, Clara encontrou Eduardo acordado, segurando o pingente de prata com a letra L. Ele parecia mais frágil, como se o peso de anos o esmagasse. Clara, você acredita em segundas chances? Perguntou, sem tirar os olhos do pingente. Ela se sentou ao lado da cama, pensativa. Acho que sim, mas depende. Algumas coisas machucam tanto que é difícil perdoar.
Ele assentiu, como se as palavras dela cortassem fundo. Eu fiz algo imperdoável, Clara. Abandonei quem mais amava por medo, por egoísmo. E agora, estando aqui tão perto de... Ele parou, engolindo as palavras. Mas Clara viu as lágrimas brilhando em seus olhos. Ela segurou a mão dele, um gesto instintivo. Seu Eduardo, o que passou, passou. Você está aqui agora. Talvez ainda dê tempo de consertar. Mas o que Clara não sabia era que Eduardo estava lutando uma batalha interna. Ele queria contar a verdade, que ele era o pai que a abandonara, que o pingente era um presente dado a Lúcia no dia em que Clara nasceu. Mas o medo de perdê-la, de ver ódio nos olhos dela, o paralisava. E enquanto isso, Clara começava a juntar as peças de um quebra-cabeça que ainda não entendia. No fundo de seu coração, uma voz sussurrava que aquele homem, tão familiar, escondia algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto a noite avançava, um envelope misterioso chegou ao hospital, endereçado a Eduardo. Dentro, uma carta escrita à mão, com uma caligrafia que ele reconheceu imediatamente. Era de Lúcia. E o que ela dizia faria o coração de Eduardo parar. Não pela doença, mas pelo peso de um passado que ele não podia mais fugir. Nossa, que emoção! O que será que está nessa carta? Será que Lúcia sabe que Eduardo está tão perto da filha? E como Clara vai lidar com a verdade que está prestes a descobrir? Não perca a próxima parte, porque essa história vai mexer com você. Amanhã, no Hospital Santa Clara, amanheceu com um sol tímido, filtrado por nuvens que pareciam carregar segredos. Clara, com olheiras suaves marcando o rosto após uma noite de plantão, caminhava pelos corredores com uma energia que vinha mais do coração do que do corpo. Sua conexão com Eduardo havia se tornado um refúgio, um espaço onde ela encontrava sentido em meio ao caos do trabalho. Mas naquela manhã, algo no ar parecia diferente, como se o destino estivesse prestes a virar uma página decisiva na história dos dois. No quarto 304, Eduardo segurava o envelope que chegara na noite anterior, ainda fechado, com as mãos trêmulas. A caligrafia na frente, elegante, com traços firmes, era inconfundível. Era de Lúcia, a mulher que ele amara com uma intensidade que o assustara, a mulher que ele abandonara por covardia. Ele não tinha coragem de abrir a carta, mas também não conseguia jogá-la fora. Quando Clara entrou no quarto, trazendo uma bandeja com chá de camomila e biscoitos caseiros que ela mesma havia feito, notou o envelope na mesinha. Carta de admirador secreto, seu Eduardo. Brincou, tentando aliviar a tensão que pairava no ar. Ele deu um sorriso fraco, mas seus olhos estavam distantes. Algo assim, mas não sei se estou pronto para ler as notícias que ela traz. Clara, percebendo a seriedade, mudou de tom. Às vezes, enfrentar o que nos assusta é o único jeito de seguir em frente. Quer que eu fique aqui enquanto você lê? Perguntou com a voz suave que sempre acalmava os pacientes. Eduardo hesitou, mas assentiu. Ele abriu o envelope com cuidado, como se temesse que as palavras pudessem explodir. A carta era curta, mas cada linha parecia pesar 1 tonelada. Eduardo, soube que você está no Santa Clara. Não sei se ainda é o mesmo homem que partiu meu coração, mas sei que Clara está cuidando de você. Ela não sabe quem você é, e talvez nunca saiba, porque a dor que você causou é minha para carregar. Mas se ainda resta algo de bom em você, não a machuque. Ela é tudo o que tenho. Lúcia. Eduardo leu em silêncio, e Clara viu uma lágrima escorrer por seu rosto antes que ele pudesse escondê-la. Tudo bem, seu Eduardo? Perguntou preocupada, aproximando-se. Ele dobrou a carta rapidamente, como se quisesse proteger Clara da verdade que ela continha. É só alguém do passado, alguém que eu decepcionei, murmurou. Clara sentiu um aperto no peito, mas decidiu não pressionar. Em vez disso, para alegrar o momento, ela pegou um dos biscoitos e deu uma mordida exagerada.
Seu Eduardo, esses biscoitos são obra-prima. Se a enfermagem não der certo, viro confeiteira. Ele riu, um som rouco, mas genuíno, e por um instante a tristeza foi empurrada para um canto. Mais tarde, enquanto Clara almoçava na copa com Márcia, a colega não resistiu a uma fofoca amigável. Clara, você tá muito apegada a esse paciente. Do 304, hein? Ele é charmoso, mas cuidado para não virar novela mexicana. Clara riu, jogando uma bolinha de guardanapo em Márcia. Para com isso. Ele é só um paciente, mas sei lá, ele me lembra alguém, é estranho. Márcia ergueu uma sobrancelha, mas não insistiu, mudando o assunto para contar sobre o novo médico que derrubara uma bandeja inteira de seringas no meio do corredor, arrancando risadas das duas. Enquanto isso, Eduardo, sozinho no quarto, tomou uma decisão. Ele não podia mais adiar. Pegou uma caneta e um papel do hospital e começou a escrever uma carta para Clara. Cada palavra era como uma faca em seu coração, mas ele sabia que ela merecia a verdade. Ele escreveu sobre o amor que sentiu por Lúcia, sobre o medo que o levou a fugir quando Clara tinha apenas 3 anos, sobre os anos de arrependimento que o transformaram em um homem rico, mas vazio. Você é minha filha, Clara, e eu não espero seu perdão, mas preciso que saiba que nunca deixei de amá-la, mesmo de longe, escreveu com a mão tremendo. Ele dobrou o papel e o guardou no bolso do pijama, esperando o momento certo para entregá-lo. Naquela noite, Clara voltou ao quarto para o último check-up do dia. Eduardo parecia mais calmo, mas havia uma determinação em seus olhos que ela não reconheceu. Clara, amanhã posso te contar uma história? Uma que talvez mude o jeito como você me vê. Ela sorriu confusa, mas assentiu. Claro, seu Eduardo, adoro histórias, mas tem que ter final feliz, hein? Ele riu, mas havia um peso na risada. Vou tentar, respondeu, apertando o pingente de prata contra o peito. Enquanto Clara saía do quarto, o monitor cardíaco de Eduardo emitiu um bip irregular. Ele fechou os olhos, sentindo o coração fraquejar, mas com uma estranha paz. A verdade estava a um passo de ser revelada, mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. E no silêncio do hospital, a carta no bolso de Eduardo guardava um segredo que poderia unir ou separar pai e filha para sempre. Nossa, que emoção está chegando! Será que Eduardo vai conseguir contar a verdade? E o que vai acontecer com o coração dele? Prepare-se, porque a próxima parte vai mexer com suas emoções. O amanhecer no Hospital Santa Clara trouxe uma brisa fresca que parecia carregar esperança, mas também uma tensão sutil que pairava no quarto 304. Clara, com seu sorriso caloroso e um novo ânimo após um café reforçado, entrou para verificar Eduardo. Ele estava mais pálido do que o normal, o que a preocupou, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que ela nunca vira antes. A carta, ainda guardada no bolso do pijama, parecia queimar contra seu peito, como se exigisse ser entregue. Hoje, Eduardo sabia, era o dia de contar a verdade, ou de perder a chance para sempre. Clara, alheia ao peso que Eduardo carregava, tentou alegrar o ambiente. Seu Eduardo trouxe uma surpresa, anunciou, mostrando um radinho portátil que pegara na sala dos enfermeiros. Minha mãe sempre diz que música cura a alma. Vamos testar? Ela sintonizou uma estação de MPB e uma melodia suave de Elis Regina encheu o quarto. Eduardo riu surpreso. Você é mesmo um raio de sol, Clara. Sabe que eu dançava essas músicas com uma pessoa especial muitos anos atrás? Ele parou como se a memória doesse, mas Clara, empolgada, não percebeu a hesitação. Então o senhor era pé de valsa. Conta essa história, brincou, ajustando o travesseiro dele com cuidado. Eduardo sorriu, mas seu olhar era distante. Eu era jovem, apaixonado. Tinha uma mulher que fazia o mundo parecer maior e uma filha
Ele engoliu em seco, e Clara, pela primeira vez, sentiu um arrepio. Uma filha? Perguntou com curiosidade genuína. Ele assentiu, mas antes que pudesse continuar, o monitor cardíaco emitiu um bip agudo. Clara agiu rápido, verificando os sinais vitais, enquanto chamava a equipe médica pelo interfone. Calma, seu Eduardo, vai ficar tudo bem, disse, segurando a mão dele com firmeza. O momento de tensão passou, mas o susto deixou os dois abalados. Eduardo, ofegante, apertou a mão dela. Clara, eu preciso te contar algo. Hoje, não posso esperar mais. A interrupção do alarme, porém, trouxe Márcia correndo para o quarto, com sua energia caótica e bem intencionada. Nossa, que susto! Seu Eduardo, o senhor quer me deixar de cabelo branco? Brincou enquanto checava o monitor. Clara riu, aliviada, mas notou que Eduardo parecia frustrado, como se o momento tivesse escapado. Márcia, sem perceber a gravidade, começou a contar uma história engraçada sobre um paciente que insistia em chamar todos os enfermeiros de doutor, até mesmo o rapaz da limpeza. E ontem ele olhou para o Zé da faxina e disse: Doutor, meu remédio está atrasado. As risadas ecoaram, e até Eduardo, apesar de tudo, deu um sorriso fraco. Quando a calma voltou, Clara sentou-se ao lado de Eduardo, sentindo que algo importante estava por vir. Seu Eduardo, o que o senhor queria me contar? Parecia sério. Ele respirou fundo, tirando a carta do bolso com mãos trêmulas. Clara, essa carta é para você, mas antes de ler, preciso que saiba que eu nunca quis te machucar. A voz dele tremia e Clara franziu a testa confusa. Me machucar? Como assim? Antes que ele pudesse responder, a porta do quarto se abriu e uma figura inesperada entrou. Lúcia, a mãe de Clara, com o rosto pálido e os olhos cheios de uma mistura de raiva e dor. Eduardo Albuquerque, o que você pensa que está fazendo? Disse Lúcia, a voz cortante, mas carregada de emoção. Clara ficou paralisada, olhando da mãe para Eduardo, sem entender. Mãe, o que está acontecendo? Você conhece ele? Lúcia avançou, ignorando a pergunta, e apontou para Eduardo. Você não tem o direito de aparecer agora, depois de tudo o que fez. Não na vida dela. Eduardo baixou a cabeça como se cada palavra fosse um golpe. Lúcia, eu sei que não mereço perdão, mas ela merece a verdade. Clara, com o coração disparado, segurou o braço da mãe. Mãe, que verdade? Me explica, por favor. Lúcia olhou para a filha, os olhos marejados, e então para Eduardo, como se lutasse contra uma tempestade interna. Clara, esse homem, ele é seu pai. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Clara soltou a mão da mãe, cambaleando para trás, enquanto a carta caía das mãos de Eduardo, aberta, revelando as palavras que ele não tivera coragem de dizer em voz alta. Naquele instante, o mundo de Clara desmoronou. Os olhos castanhos de Eduardo, tão familiares, agora faziam sentido. O pingente, as histórias, a sensação de conexão. Tudo se encaixava, mas de uma forma que a deixava sem chão. Você, meu pai? Murmurou a voz quebrada. Eduardo tentou falar, mas a emoção o sufocava. Lúcia, com lágrimas escorrendo, segurou a mão da filha. Eu quis te proteger, minha filha. Ele nos deixou. Ele não merecia você. Mas Clara, com o coração em pedaços, só conseguia olhar para Eduardo, procurando respostas que nem sabia se queria ouvir. Enquanto o sol se punha lá fora, o quarto 304 se tornava o palco de uma revelação que mudaria tudo. A carta, agora no chão, era apenas o começo de uma jornada de dor, amor e, quem sabe, redenção. Meu Deus, que reviravolta! Como Clara vai lidar com essa verdade? Será que ela vai perdoar Eduardo? E o que Lúcia está escondendo? Prepare o coração, porque a próxima parte vai te fazer chorar de emoção. O silêncio no quarto 304 era tão denso que parecia engolir o ar. Clara,
com os olhos fixos na carta caída no chão, sentia o coração pulsar em um ritmo que misturava choque, raiva e uma dor que ela não sabia nomear. Lúcia, ao seu lado, tremia, dividida entre proteger a filha e enfrentar o passado que ressurgia como uma onda. Eduardo, preso à cama, parecia menor, como se o peso de suas escolhas o esmagasse. A revelação de que ele era o pai de Clara abalara as fundações de todos, mas o que viria a seguir seria ainda mais transformador. Clara se abaixou lentamente, pegando a carta com mãos trêmulas. Ela a abriu e as palavras de Eduardo, escritas com uma caligrafia hesitante, dançaram diante de seus olhos. Você é minha filha, Clara, e eu não espero seu perdão. As lágrimas embaçaram sua visão, e ela amassou o papel, jogando-o na cama. Como você pôde? Perguntou a voz quebrada, olhando para Eduardo. Você nos abandonou. Eu cresci sem pai, achando que não era suficiente para você ficar. E agora aparece, como se nada tivesse acontecido. Lúcia tentou abraçá-la, mas Clara se afastou, o rosto vermelho de emoção. E você, mãe, por que nunca me contou? Por que me deixou viver uma mentira? Lúcia, com lágrimas escorrendo, respirou fundo. Clara, eu quis te poupar da dor. Ele foi embora quando você tinha 3 anos. Disse que não estava pronto para ser pai, que precisava se encontrar. Eu criei você sozinha, com todo o amor que tinha. Não queria que você crescesse com raiva, com um vazio maior do que já tinha. A confissão de Lúcia era crua, cheia de uma verdade que doía, mas também de um amor inabalável. Clara cobriu o rosto, tentando processar tudo, enquanto Eduardo, com a voz rouca, finalmente falou. Clara, eu era jovem, egoísta, tive medo de falhar com você e com sua mãe. Fui atrás de dinheiro, de poder, achando que isso me faria digno, mas só me tornei um covarde. O peso das palavras pairava no ar, mas algo inesperado aconteceu. Márcia, que havia ouvido vozes exaltadas e entrado no quarto para checar, trouxe um alívio cômico sem querer. Gente, o que está acontecendo? Aqui? Parece cena de novela das 9, exclamou antes de perceber a gravidade da situação. Ela arregalou os olhos, murmurando um "Ai, meu Deus!" e tentou sair. Mas Clara, apesar de tudo, deixou escapar uma risada nervosa. Márcia, só você para me fazer rir numa hora dessas. A interrupção, por mais desajeitada que fosse, quebrou a tensão, dando a todos um momento para respirar. Clara se sentou na cadeira ao lado da cama, exausta. Eu não sei o que sinto agora. Raiva, tristeza, mas também quero entender. Por que voltou, Eduardo? Por que agora? Ele olhou para ela com uma vulnerabilidade que Clara nunca vira. Eu não sabia que você estava aqui, Clara. Quando vi seu nome no crachá, seus olhos eram os olhos da sua mãe e os meus. Percebi que o destino estava me dando uma chance que eu não mereço. Quis te conhecer, mesmo que doesse. Ele pegou o pingente de prata, estendendo-o para ela. Isso foi o que dei para sua mãe no dia que você nasceu. É a única coisa que me manteve ligado a vocês. Clara segurou o pingente, sentindo o metal frio contra a palma. Algo dentro dela se mexeu. Não era perdão, ainda não, mas uma fagulha de curiosidade, de vontade de saber mais. Lúcia, vendo a filha hesitar, falou com suavidade. Clara, eu guardei tanta mágoa, mas talvez ele tenha algo a te oferecer agora. Não por ele, mas por você. As palavras da mãe, tão cheias de amor, fizeram Clara chorar, mas dessa vez era um choro diferente, como se estivesse liberando um peso antigo. Naquela noite, Clara decidiu ficar no hospital, mesmo após o fim do plantão. Ela sentou no jardim, interno, sob as estrelas, segurando o pingente e pensando na família que nunca conheceu. Enquanto isso, Eduardo, no quarto, conversava com Lúcia, que, apesar da raiva, concordou em ficar para ouvi-lo.
Eu não quero mudar o passado, Lúcia. Só quero tentar ser alguém que Clara não tenha vergonha de chamar de pai, disse ele, com lágrimas nos olhos. Lúcia, com o coração dividido, apenas assentiu, sem promessas. Mas o que nenhum dos três sabia era que uma surpresa a aguardava. No dia seguinte, uma visita inesperada chegaria ao hospital, trazendo uma nova perspectiva que poderia unir ou separar ainda mais essa família fragmentada. E o pingente, agora nas mãos de Clara, guardava mais do que memórias. Era a chave para um segredo que Eduardo ainda não revelara. Nossa, que emoção! Será que Clara vai encontrar um caminho para perdoar? E quem é essa visita misteriosa que está chegando? Prepare o lencinho, porque a próxima parte vai tocar seu coração. Amanhã no Hospital Santa Clara estava mais agitada do que o usual, com o burburinho de enfermeiros correndo e o cheiro de café fresco pairando no ar. Clara, ainda segurando o pingente de prata que Eduardo lhe dera, sentia o coração dividido entre a dor da revelação e uma esperança tímida que começava a brotar. A presença de Lúcia no hospital, agora mais constante, adicionava uma camada de complexidade, mas também de amor, aquela história que parecia tirada de uma novela. O quarto 304, antes apenas um espaço de cuidado, agora era o palco de uma família tentando se reconstruir. Clara entrou no quarto com um sorriso hesitante, trazendo um vaso de girassóis que comprara na floricultura da esquina. Seu Eduardo, quer dizer Eduardo, corrigiu-se, ainda estranhando a ideia de chamá-lo de pai. Achei que umas flores podiam alegrar o dia. Ele sorriu, os olhos brilhando de gratidão. Você é igualzinha à sua mãe, sabia? Lúcia sempre trazia girassóis para casa. Dizia que eles seguiam o sol, como ela seguia o coração. A menção à mãe fez Clara parar, mas pela primeira vez a lembrança não trouxe raiva, apenas uma saudade doce. Enquanto ajustava o vaso, Clara notou um novo visitante entrando no quarto. Um homem de meia-idade, com cabelo grisalho e um sorriso caloroso, carregando uma caixa de bombons. "Tio João!" exclamou Clara, correndo para abraçá-lo. João era o irmão mais velho de Lúcia, o tio que sempre aparecia com histórias exageradas e presentes inusitados. Ele olhou para Eduardo surpreso, mas não hostil. Então, esse é o famoso Eduardo? Lúcia me contou tudo. Pensei em vir com um taco de beisebol, mas achei que bombons seriam mais civilizados. Brincou, arrancando uma risada nervosa de Clara e até um sorriso de Eduardo. A leveza de João era como um bálsamo e ele continuou. Clara, esse hospital tá parecendo um set de filmagem. Só falta a trilha sonora dramática. Clara riu alto e o momento de humor aliviou a tensão que ainda pairava. João, com seu jeito desajeitado, mas cheio de carinho, sentou-se ao lado de Clara e começou a contar histórias de quando ela era pequena. Você tinha uns 4 anos, Clara, e insistia em costurar minhas meias com linha colorida. Ficavam horríveis, mas eu usava mesmo assim. As lembranças fizeram Clara sorrir, mas também a levaram a pensar no vazio que a ausência de um pai deixara. Ela olhou para Eduardo, que ouvia em silêncio com lágrimas nos olhos. Eu perdi tanto, Clara, ele murmurou, mas você cresceu tão forte, tão cheia de amor. Isso é tudo sua mãe, e eu só posso me arrepender de não ter sido parte disso. O momento de vulnerabilidade abriu espaço para algo novo. Lúcia, que chegara ao quarto pouco depois, ouviu as palavras de Eduardo e pela primeira vez não respondeu com raiva. Ela se aproximou, segurando a mão de Clara. Eduardo, eu guardei mágoa por 25 anos, mas vendo você aqui tão frágil e vendo o quanto Clara quer entender, acho que é hora de deixar o passado descansar. A voz dela tremia, mas havia uma força serena. Clara, com lágrimas escorrendo, abraçou a mãe, sentindo o peso de anos de segredos começar a se dissolver. Mãe, eu só quero que a gente seja uma família.
mesmo que seja diferente do que imaginei. Eduardo, com o coração apertado, estendeu a mão para Clara. Eu não mereço isso, mas se você me deixar tentar, quero ser o pai que você nunca teve, nem que seja por um dia. Clara hesitou, mas pegou a mão dele, sentindo o calor de um toque que, mesmo tão novo, parecia familiar. Um dia de cada vez, tá bom? Disse ela, com um sorriso tímido. João, que observava tudo, enxugou uma lágrima disfarçadamente e exclamou: pronto, agora vou ter que comprar mais bombons para comemorar essa paz. A risada que veio em seguida foi como uma música, unindo todos em um momento de pura conexão. Naquela tarde, Clara, Lúcia, Eduardo e até João passaram horas conversando, rindo de histórias antigas e planejando pequenos momentos juntos, como um almoço em família quando Eduardo recebesse alta. Mas, enquanto o sol se punha, Eduardo sentiu uma pontada no peito, mais forte do que o usual. Ele disfarçou, não querendo preocupar Clara, mas o monitor começou a apitar. Clara, com o instinto de enfermeira, agiu rápido, chamando a equipe médica. Enquanto os médicos corriam para o quarto, Clara segurou a mão de Eduardo, sussurrando: você não vai me deixar agora, tá ouvindo? A gente tá só começando. Eduardo sorriu, fraco, mas com uma paz que não sentia há anos. O que ninguém sabia era que o pingente, agora guardado no bolso de Clara, escondia um último segredo, uma inscrição no verso que Eduardo nunca mencionara. E esse detalhe, prestes a ser descoberto, prometia mudar o rumo dessa história de amor e reconciliação. Nossa, que emoção! A família está se unindo, mas será que o coração de Eduardo vai aguentar? E o que o pingente ainda está escondendo? Prepare-se, porque a próxima parte vai te fazer chorar e sorrir ao mesmo tempo. O Hospital Santa. Clara parecia segurar o fôlego enquanto a equipe médica estabilizava Eduardo no quarto 304. Clara, com o coração na mão, ficou ao lado dele, segurando sua mão com uma força que misturava medo e esperança. Lúcia, ao fundo, rezava em silêncio enquanto João, tentando manter o clima leve, sussurrava para Márcia, que também aparecera. Se isso fosse novela, agora vinha a música dramática, né? Márcia deu um tapinha no braço dele, mas sorriu, agradecendo o alívio cômico. Quando o monitor finalmente voltou a um ritmo estável, todos respiraram aliviados e Clara, com lágrimas nos olhos, olhou para Eduardo. Você me prometeu, lembra? Um dia de cada vez. Eduardo, ainda fraco, conseguiu um sorriso. Eu não vou a lugar nenhum, Clara. Não agora que te encontrei. As palavras, simples, mas carregadas de emoção, fizeram Clara abraçá-lo com cuidado, sentindo pela primeira vez o calor de um pai. Lúcia, observando a cena, enxugou uma lágrima e se aproximou, colocando a mão no ombro da filha. Você sempre teve um coração maior do que o meu, minha filha, disse, com um misto de orgulho e arrependimento. A reconciliação, tão frágil, mas tão real, começava a tecer laços que nenhum deles imaginava possíveis. Naquela tarde, para celebrar a melhora de Eduardo, João teve uma ideia que só ele poderia ter. Vamos fazer uma festinha improvisada, nada de tristeza nesse quarto. Ele saiu correndo e voltou com um bolo de chocolate da cafeteria do hospital, alguns balões que roubou da ala pediátrica, com permissão, claro, e até uma playlist no celular com músicas animadas. Tio João, você é louco! Riu Clara enquanto ajudava a arrumar a mesinha. Márcia, que não resistia a uma bagunça, entrou na dança, cantando alto uma música sertaneja que fez Eduardo rir até tossir. Vocês vão acabar me mandando ir pro CTI de novo, brincou ele, mas seus olhos brilhavam de alegria, algo que Clara nunca vira tão claramente. Enquanto todos comiam bolo e riam, Clara tirou o pingente de prata do bolso, brincando com ele entre os dedos. Algo a fez olhar mais de perto, e ela notou pela primeira vez uma inscrição minúscula no verso, quase apagada pelo tempo. Para Clara, meu sol eterno.
Ela franziu a testa, confusa, e mostrou o pingente a Eduardo. Isso é para mim? Você escreveu isso? Eduardo ficou em silêncio, o rosto suavizando com uma memória antiga. Sim, Clara. No dia que você nasceu, eu e sua mãe escolhemos esse pingente. Eu gravei isso porque você era nossa luz. Mesmo quando fui embora, nunca consegui me desfazer dele. Era como carregar um pedaço de você. A revelação atingiu Clara como uma onda. Ela olhou para Lúcia, que confirmou com um aceno, os olhos marejados. Ele te amava, Clara, à maneira dele. Eu guardei tanta raiva que esqueci de te contar as partes boas. Clara segurou o pingente contra o peito, sentindo uma mistura de dor e amor. Por que você não me disse isso antes? Perguntou, a voz embargada. Eduardo respirou fundo. Porque eu não achava que merecia. Mas agora, estando aqui com você, com sua mãe, quero que saiba que cada dia que passei longe foi um dia de arrependimento. O momento de emoção foi interrompido por João, que sem querer derrubou um copo de suco na mesa, causando um pequeno caos. Ai, meu Deus, eu sou um desastre! Exclamou enquanto Márcia corria para pegar guardanapos rindo. João, você é a prova de que a família é bagunçada, mas perfeita, disse Clara, rindo entre lágrimas. A confusão trouxe leveza e todos voltaram a conversar, compartilhando histórias e sonhos. Eduardo, pela primeira vez, falou sobre o futuro, dizendo que queria levar Clara e Lúcia para conhecer pôr do sol na praia, como uma família de verdade. Mas, enquanto a festa improvisada continuava, Clara não sabia que o destino ainda guardava uma última surpresa. Uma ligação inesperada estava prestes a chegar, trazendo uma notícia que testaria a força dessa família recém-unida e revelaria o verdadeiro motivo pelo qual Eduardo voltara à vida delas. Nossa, que emoção! O pingente revelou um segredo tão lindo. Mas o que será essa ligação misteriosa? Será que a família vai enfrentar um novo desafio? Prepare o coração, porque a última parte vai te deixar sem palavras. O Hospital Santa Clara, com seus corredores brancos e o zumbido constante dos monitores, parecia pulsar com uma energia nova naquela manhã ensolarada. No quarto 304, Clara, Lúcia, Eduardo e João estavam reunidos, ainda rindo das memórias da festa improvisada do dia anterior. O pingente, agora pendurado no pescoço de Clara, brilhava como um símbolo de reconciliação e amor. Mas uma ligação inesperada, recebida por Eduardo naquela manhã, pairava como uma nuvem, prometendo uma reviravolta que ninguém poderia prever. Clara, ajustando o monitor de Eduardo com seu cuidado habitual, notou que ele parecia inquieto. "Tudo bem, Eduardo?" perguntou, já se acostumando a chamá-lo pelo nome, um passo pequeno, mas significativo na construção de sua relação. Ele hesitou, segurando o celular com força. "Clara, Lúcia, tem algo que preciso contar, mas quero que todos ouçam." Lúcia, sentada ao lado, franziu a testa, enquanto João, sempre pronto para aliviar o clima, brincou. "Se for mais drama, vou precisar de um balde para essas lágrimas." A risada que veio foi leve, mas todos sabiam que algo sério estava por vir. Eduardo respirou fundo, reunindo coragem. "Recebi uma ligação do meu advogado hoje. Anos atrás, quando fui embora, criei um fundo para você, Clara. Não porque achasse que dinheiro consertaria algo, mas porque era a única forma que eu sabia de cuidar de você, mesmo de longe. Esse fundo cresceu e agora é seu, mas tem uma condição. Quero que usem parte dele para algo que una nossa família." Ele olhou para Clara, depois para Lúcia, com uma vulnerabilidade que tocava o coração. "Quero que a gente tenha um lugar para chamar de nosso. Uma casa, talvez, onde possamos criar novas memórias." Clara ficou em silêncio, processando. O dinheiro para ela nunca importara. Seu trabalho como enfermeira era prova disso. Mas a ideia de um lar,
de um espaço onde pudesse construir algo com sua mãe e agora com Eduardo, a fez chorar. Você fez isso por mim, mesmo estando tão longe? Perguntou, a voz embargada. Eduardo assentiu, lágrimas escorrendo. Você sempre foi meu sol, Clara, mesmo quando eu não merecia ser seu pai. Lúcia, que ouvira em silêncio, segurou a mão de Eduardo, algo que nunca imaginara fazer. Você errou, Eduardo, mas está tentando consertar. E por Clara, eu quero tentar também. Aquele gesto tão simples era um marco. João, emocionado, tentou disfarçar enxugando os olhos. Nossa, tá todo mundo virando chafariz aqui. Cadê o bolo para comemorar essa paz? A brincadeira trouxe risadas, e Márcia, que entrara no quarto com uma bandeja de café, entrou na onda. João, se tiver bolo eu corto, mas só se você parar de derrubar suco. O quarto explodiu em gargalhadas. Um momento de pura alegria que selava a união daquela família improvável. Dias depois, Eduardo recebeu alta. Um milagre que os médicos atribuíram tanto à medicina quanto à força que ele encontrara em Clara. A família, agora unida, decidiu usar parte do fundo para comprar uma casa no litoral, um lugar com vista para o mar, onde o pôr do sol parecia pintar o céu com promessas. Na primeira noite na casa, Clara organizou um jantar, com Lúcia cozinhando seu famoso frango com quiabo e João tentando e falhando ajudar na cozinha, o que resultou em uma nuvem de farinha e muitas risadas. Tio João, você é um perigo, riu Clara enquanto limpava o chão. Eduardo, sentado à mesa, observava tudo com um sorriso sereno, segurando o pingente que agora compartilhava com Clara. Mas a maior surpresa veio no final da noite, quando Clara, inspirada pela nova chance que a vida lhes dera, fez um anúncio. Quero criar um cantinho na cidade, uma clínica pequena para cuidar de quem não tem acesso a bons médicos. Não com o seu dinheiro, Eduardo, mas com o que eu vou construir. E quero que vocês todos sejam parte disso. Eduardo, com lágrimas nos olhos, levantou-se e a abraçou. Você é mais do que eu jamais sonhei, Clara, e eu estarei lá, nem que seja para carregar as caixas. Lúcia e João aplaudiram, e o brinde que veio em seguida, com suco de laranja, para evitar acidentes com João, selou um novo capítulo. Enquanto as estrelas brilhavam lá fora, Clara olhou para sua família, imperfeita, mas completa, e sentiu o coração cheio. O passado, com suas dores, havia dado lugar a um futuro de amor, perdão e risadas. E o pingente, agora um símbolo de sua história, brilhava contra seu peito, lembrando-a de que, às vezes, o destino traz as pessoas certas de volta, exatamente quando elas mais precisam. Que história, meus amigos! Um final cheio de amor, perdão e esperança. O que achou da jornada de Clara, Eduardo e Lúcia? Deixe seu comentário, conte de que cidade você está assistindo e compartilhe com quem ama uma história que aquece o coração. Até a próxima, com mais emoções no História Não Escrita.